assunto soja em destaque. É importante lembrar que temos visto os preços recuarem aqui no Brasil, já tem um acumulado bastante expressivo de queda, ficou muito mais evidente, principalmente na última semana, no mercado interno brasileiro. Em Chicago, a soja também recente, caiu bastante, vinha até alguma recuperação, sexta-feira, segunda-feira também, muito por questões ligadas à Europa e Rússia, evidentemente, mas o fato é que aqui no Brasil caiu muito mais os valores de negociação. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Rafael Mandarino, ele que é diretor-geral da G-Resource Brasil e participa conosco nesta terça-feira. Rafael, obrigado pela sua participação mais uma vez. Temos aqui uma receita, né, ou pelo menos vários elementos que mostram uma China que está sendo muito moderada, pelo menos até agora, nas aquisições de soja. Temos um produtor brasileiro que talvez não tenha aproveitado, não tem como não dizer isso, algumas janelas interessantes de comercialização que nós tivemos em alguns momentos agora nos meses anteriores, ele não aproveitou este cenário. Temos aí algo entre 82 a 88 milhões de toneladas ainda a serem comercializadas e tudo isso pesando muito no preço da soja aqui no Brasil. Como é que este cenário agora acaba por impactar os negócios, uma vez que muitos produtores têm conta para pagar e vai ter que vender essa soja de alguma maneira? Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. O que a gente entende é que, além de eu estar vendo um produtor pouco vendido, a conta chegou, né? 31 de março está aí, 30 de março, o produtor ele tem que pagar muito dos seus insumos e, obviamente, ele teve que vender. Quem aguardou até o momento vai acabar vendendo em preços descontados mesmo. É normal, diante de uma oferta tamanha, a GeoResource já vinha trazendo esse tipo de análise desde o ano passado, né? Eu acredito que as nossas vendas a gente tenha começado ali em meados de agosto do ano passado, alguns produtores até um pouco mais antecipados, tá? E naquele momento se falava, né, muita especulação em soja retornar a 200, né? Então, eu acho que a ideia do hedge é justamente tentar antecipar esse movimento, né? E a GeoResource ela está aqui para tentar ajudar. Agora, o momento atual, falando para frente, é um momento de cautela, é um momento de, obviamente, o produtor que tem que pagar a conta vai ter que vender mesmo, e a nossa sugestão é de que ele faça, como a gente chama, da mão para a boca mesmo, né, para conseguir realmente pagar essas contas, vai entregar um pouco mais de soja para conseguir finalizar isso, mas melhores águas, né, ou melhores ventos a gente enxerga para frente. À medida em que a gente se aproxima do relatório, né, do Prospective Plants lá americano, de intenção de plantio, né, e isso vai dar também uma visão para a gente de como é que está essa relação, né, diária, né, quanto vai aumentar de milho, quanto aumenta de soja, se vai ficar estável ou não. A expectativa do mercado é talvez uma estabilidade levemente acima essa área de soja, a área de milho obviamente acima do ano passado, né, em detrimento de áreas de algodão. Mas uma coisa que chama bastante atenção é o norte das planícies americanas. Com a chegada na nova temporada, ainda tem muita neve e também um aperto das safras por lá existentes, tipo a de trigo. Por exemplo, eu tenho lavouras no Kansas lá de trigo com um indicador de boas excelentes em 19%, comparativamente com o ano passado em 32%. Ou seja, Texas também, né, enfim, o Colorado, a gente tem safras que vêm sendo pressionadas. E, obviamente, a gente tem uma certa correlação dessas commodities como um todo também para uma precificação da soja, para o farelo, enfim, para a soja mesmo, tá? Principalmente do milho, né, tem uma correlação forte. Né? E milho voltando a subir em função de toda essa perspectiva global, como é que fica o corredor de exportação, né? Ficou 60 dias, ainda tem chance de se aumentar para 120. A Rússia ela vai diminuir a exportação dela de trigo, como foi anunciado, ela vai parar essa exportação justamente por essa escalada do conflito, né? Você vê até a Rússia, depois de muito tempo, acho que desde a década de 90, eles não faziam
o envio de armas nucleares para fora das suas fronteiras, mandaram para a Bielorrússia, né? Então, o quanto esse conflito tende a se escalar é algo que impacta, vai continuar impactando e a gente continua de olho por aqui. Eu acho que o grande cenário, só para complementar e terminar de responder, o produtor ele estava esperançoso de que talvez um prêmio como o ano passado, né, explodiu para facilitar essa originação no Brasil, ou às vezes até o próprio Chicago ele estava esperançoso porque se apontava para um estoque no momento um pouco mais apertado do que está mesmo, mas não foi o que aconteceu. Como eu te disse, é um momento de cautela, um momento de dar uma pausa nessas vendas, salvo aqueles que precisam, tá? E novos momentos oportunos virão para frente. Por quê? Porque a gente começa a ter também uma diminuição de chegada de soja, né? Diminuição, né? Então eu tenho março, abril, maio, que obviamente é sazonalmente o grande momento de chegada de soja. Não é à toa que, inclusive, também a gente está tendo um outro fator, que é a demora, né? Por exemplo, Paranaguá está com um tempo de espera de 27 dias, tá? Para navios. Então, isso obviamente acaba penalizando o prêmio, acaba penalizando a precificação final para o produtor. O produtor que puder esperar um pouco mais, a gente aconselha de que podemos ver preços melhores. O fundo está se formando, tecnicamente há uma recuperação, né? E é a questão de aguardar mesmo para essas novas oportunidades aparecerem. Muito bem, Rafael. Rafael, e aí pensando nesse produtor brasileiro que realmente adotou a estratégia de ficar com um pouco mais de soja, né? Eu até conversei com alguns no Paraná, no Rio Grande do Sul, usar a soja como uma espécie de poupança propriamente dita. E aí você, quando faz esses apontamentos, nos mostra também que a China, em algum momento, ela vai ter que aparecer de uma maneira mais evidenciada, mais forte e vir para as compras. Em qual momento que você acredita que isso possa ocorrer? Porque o cenário de momento, agora aqui no Brasil, tem um certo caos, né? Falta armazenagem, tem dificuldade também de transporte em algumas regiões, faltando caminhão. Como é que deve ficar neste ponto de vista? Porque a China está mais moderada, mas uma hora ela vem. Eu enfrentei exatamente esse problema, ainda estou enfrentando, né? Que eu sou produtor também ali no sul goiano, né? E aí a gente está enfrentando bastante a dificuldade, né? De caminhões também, né? É óbvio que o caso do Rio Grande do Sul é um caso pontual e específico. O produtor teve uma queda também de qualidade, né? Então é um caso atípico, é um caso que precisa ser tratado cada centro de custo de uma maneira diferente, e não só para o Rio Grande do Sul, mas obviamente para o Brasil como um todo. Mas o produtor do Rio Grande do Sul, a ideia da poupança, eu tomaria um pouco de cuidado com esse tipo de afirmativa, porque apesar de eu ver nós aqui da TribreSource vemos uma boa oportunidade, ou melhor, uma melhor oportunidade do que o momento atual para frente, e vamos falar aí em meados de abril, maio, quando eu vou estar com o meu plantio acontecido, ou pelo menos já bem avançado ali nos Estados Unidos, em níveis onde eu já possa avaliar os estágios diferentes de soja e também a questão de qualidade de lavouras, né? E aí, obviamente, esse clima pode ser algo que pode puxar para cima ou também pode manter estável puxando para baixo, se o clima for bom, né? Eu entendo que com essa intenção de plantio, se as áreas vierem acima e o clima vier bom, essa poupança ela não pode ser uma poupança de longo prazo. Essa poupança, obviamente, já tem que entender que um 23, 24 pode ser pior se a safra por lá for boa. A gente já trazia no ano passado, né, no ano retrasado também, de que a gente estava próximo, se houvessem mais quebras, né, significativas, a tal ponto de que a gente tivesse, né, um ano sequencial de cada vez produções menores, né, comparativamente ano a ano, e isso jogaria a gente para uma crise alimentar mundial, né, e essa primeira safra Brasil, por mais que a gente tenha tido uma quebra substancial na Argentina, a gente está entregando mais soja esse ano do que o ano passado. Então chama atenção, o cenário não é o mesmo. Se a safra americana vier muito boa e ela entregar mais soja, a gente obviamente tem que analisar todo o quadro de oferta e demanda e o incremento de crushing por lá, mas
isso pode trazer um certo alívio. Lembrando para a nossa próxima safra 23/24, uma coisa que eu acho que poucos mencionam é se a safra aqui no Brasil agora ela é 151, 153, quanto era o número inicial? O número inicial era beirando 160, com a quebra do Rio Grande, ou seja, para o próximo ano a gente projeta uma safra acima de 160 milhões. Uma safra acima de 160 milhões é baixista para a próxima temporada. Consequentemente, essa soja 200, essa ideia que se vendeu aí no mercado nos últimos meses, em algumas regiões, por algumas empresas, enfim, eu chamo a atenção de que tem que ter cautela. E aí, o produtor, na verdade, tem que trabalhar com média. Os últimos 2 anos ele se capitalizou, os últimos 2 anos ele conseguiu fazer uma venda melhor, e agora, nessa temporada, seria a temporada de manutenção, né? A temporada de não ficar esperançoso em preços tão maiores diante da volatilidade do risco que está presente. Óbvio que agora com o risco do sistema financeiro, né, Estados Unidos, União Europeia, né, e toda essa perspectiva de manutenção de inflações e combate, né, essa guerra dos bancos centrais em função dessa inflação e ao mesmo tempo, obviamente, imprimindo papel, gerando instabilidade, gerando risco, né, isso acaba batendo aqui na porta, mas eu entendo que China vai estar presente, ela óbvio que comparativamente aos últimos 5 anos ou 10 anos, onde vinha uma curva ascendente de demanda, a gente entende que um dos motivos talvez de uma não reação mais rápida é justamente uma estagnação nos últimos 3, 4 anos dessas compras num range ali de 90, no máximo 100 milhões de toneladas pela China, tá? E isso deve continuar, deve ser uma tendência, tá? E eles também devem aumentar, né, ao longo dos multi-anos para frente, tentando produzir um pouco mais de soja, né, para depender cada vez menos, né? Mas eu não tiro o pé da agricultura, eu não vou sair da agricultura, eu entendo que o produtor ele tem que trabalhar com média, né, e essa média chama a atenção de que vai ter oportunidade para ele se defender para frente, mas eu não deixaria de aproveitar e remunerar ralis de alta, não. Rafael, vou colocar algumas questões aqui e antes de perguntar para você a respeito de uma oferta boa do Brasil de soja no segundo semestre, lá por volta de outubro, enquanto os Estados Unidos vão estar colocando, seja uma safra grande, safra pequena, no potencial de safra, também um grande volume de soja no mercado. Mas antes disso, até pegando carona aí no seu comentário, eu lembro que o professor Marcos Fava Neves, que participava diariamente conosco aqui no Agricultura BR, ele sempre dizia que o produtor tem que pensar em ficar melhor e não necessariamente maior. Agora há pouco, lá na redação do Canal do Boi, eu recebia um pecuarista tradicional aqui do Mato Grosso do Sul e ele falava que na região dele, áreas tradicionais de pecuária seguem sendo ocupadas pela cultura da soja e pelo milho, né, no estado. Em relação a essa questão do crescimento de área, principalmente ocupação, porque os índices de produtividade estão crescendo e se todo mundo fizer tudo certo, vai continuar crescendo. Mas essa questão de estar muito focado em tamanho de produção, até quando ela vai? E esse índice de produtividade maior, por ter produzido mais, acaba também por precificar, requalificar, equacionar os ganhos do produtor rural que ficou com uma produção também maior, pensando que ele teve gasto com área, com aplicação, vai ter com armazenagem, com transporte também? Fabiano, quando eu estava estudando, né, estava na academia, e o professor Marcos, com certeza a gente, né, tem um grande respeito por ele e concordo em gênero, número e grau por tudo que ele falou. Com certeza ele não me conhece, mas eu o conheço. A gente entende que os sistemas produtivos, eles além de procurarem a ideia da melhoria, eles buscam a ideia da intensificação. E a intensificação sustentável, ela é a vertente, né? O Rafael vai começar a falar da parte ambiental, meu Deus, não, calma. A sustentabilidade ela está ligada ao sistema produtivo, ao sistema econômico, à geração de emprego, ela está ligada a toda a perspectiva também ambiental, mas não é só ambiental, erroneamente se bate só na tecla ambiental. Então, a ideia de eu maximizar a minha produtividade, né, gerando um crescimento vertical, vamos falar, naquele mesmo local, né, e não um crescimento
crescimento em área, né, expandindo cada vez mais, é a tendência, né, das cadeias produtivas e, obviamente, da soja, do milho. E a pecuária, ela tem essa tendência mesmo de cada vez ela ser intensificada, ou seja, aquela interiorização do Brasil, né, onde se fazia, né, uma abertura de área, jogar um pasto e eu tinha o famoso minerador de pasto, isso tende a cair por terra realmente, e esse produtor ele acaba se tornando ineficiente, né? Então, a ideia da intensificação ela faz total sentido a abrir espaço. Eu passei no ano passado, né, na virada para o início desse ano, pelo Mato Grosso do Sul, e realmente me surpreendi com tanta área que tradicionalmente ao longo, né, das viagens que eu sempre faço para aquela região, por a família da minha esposa ali do Paraná, então a gente está sempre cortando essa estrada, muita área de pecuária mesmo virando para soja e para milho. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai chegar a um fim. Lógico que sim, é óbvio que a gente vai ter que achar um equilíbrio, né? Mas tem muita área de pastagem degradada no Brasil. Você vê o próprio ministro da Agricultura falando de que está buscando China para investir no BNDES, para fomentar essa transição de áreas degradadas, né, de pastagem degradada para agricultura, e aí não falo só soja e milho, mas agricultura como um todo, né? Então, é totalmente cinético, tirando qualquer ideologia política aqui do processo, de que a gente tenha sim a intensificação dessas áreas que estão num processo de degradação, tá? Agora, o produtor ele tem que entender que a demanda mundial ela está crescente e novos usos virão, né? Você vê o próprio governo federal aqui falando de incremento da mistura do biodiesel, né? Então soja faz total sentido, até 2025 vai ter uma demanda maior, né, doméstica. Não só isso, aquela demanda pelo diesel renovável americano vai jogar uma demanda adicional até 2026, 2027 de pelo menos 10 milhões de hectares lá nos Estados Unidos, ou seja, eles não têm essa área para crescimento, ou seja, vão demandar soja brasileira. A gente viu compras americanas aqui de soja, né, no final de semana passada para o início dessa semana, né, justamente pela diferença de preço do basis, né, estava muito mais barato comprar aqui, né, e ele guardar a soja dele, né, e vender num momento mais oportuno. Então foram feitas algumas compras e isso é uma tendência. A tendência é de que o Brasil assuma uma posição cada vez maior de posicionamento de comercialização à medida que os Estados Unidos vêm ao longo dos anos domesticando a sua produção. Essa domesticação de produção americana também é algo cinético com fomento à própria agroindústria deles, né? Então isso vai continuar acontecendo e o nosso lado também, o nosso dever de casa é fazer esse fomento cada vez melhor aqui para as agroindústrias, né? Tirando de novo a ideologia política, eu acho errado quando um governante fala de que ele vai tirar ou vai diminuir o crédito, vai diminuir a aceleração do agronegócio. Ao contrário, o nosso agronegócio ele tem que ser tratado independente do presidente, né, com todo o carinho possível, né, e realmente olhando para esses nossos heróis, né, que acordam cedo, dormem tarde, estão enfrentando chuva, sol, calor, poeira, né, e entregando, né, cada vez produtividades melhores e produções melhores. Você vê o caso do Rio Grande, tira o meu chapéu, produtor resiliente, vai continuar, né, resiliente aí de gerações em gerações. Rafael, agora rapidamente para encerrarmos, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos ainda um grande volume de soja para comercializar, esse volume vai entrar no segundo semestre, tá? E nós podemos ver outubro com soja brasileira ainda em quantidade considerável para comercialização, independente dos Estados Unidos atingirem um potencial de safra, que pode chegar ali uns 122 milhões de toneladas, espero que menos, mas chegando ali essas duas produções sendo comercializadas juntas. O que isso vai causar no seu entendimento no mercado, se vier a ocorrer de fato? Tudo vai indicando que sim. A gente, obviamente, não está tendo um dólar ajudando, né, o DXY frente aos seus pares, né, ou seja, o indicador lá de medição do dólar americano frente aos seus pares de outras moedas, vem caindo, né, essa manhã estava caindo, não é à toa que o dólar chegou a dar uma recuada aqui, mas à medida em que a gente veja uma possibilidade de uma estabilização dessa incerteza, né, bancária americana, né, e obviamente voltar a se acreditar no dólar e o próprio dólar ganhar força, isso mantendo prêmios aqui um tanto quanto mais baixos, mantendo esta estimativa, né, e obviamente a gente confirmando esses números 150 acima no Brasil,
com um dólar um pouco mais caro, a gente favorece essa exportação. Então, chama a atenção de que há uma expectativa de manutenção de soja, né, em grandes quantidades até outubro, novembro, sim. Se o produtor aqui cobrir a sua conta, né, e vai esperar até esse momento, né, já que a comercialização está tanto quanto mais lenta, mas eu acho que num aperto do quadro de oferta e demanda americano, no momento em que eu vou começar a plantar essa soja americana, a gente deve ter uma boa oportunidade em Chicago. Pode ser que até aquele momento a gente também tenha uma melhoria de um câmbio, pode ser, tá? Então o dólar ficar um pouco mais caro aqui. Isso vai favorecer a precificação final comparativamente com o dia de hoje, né? E você já vê Chicago dando uma reagida também para tentar precificar uma parte desse relatório de intenção de plantios, como você falou, 122, 125, a gente aqui brasileiro, né, usando nosso nacionalismo, espera que seja menos, né, para melhorar a precificação e nossos produtores consigam vender em médias superiores, mas essa definição ela vai ajudar também a gente conseguir entender qual vai ser o melhor momento dessa nova comercialização para ela acontecer, e aí chama a atenção de que o produtor ele pode dar um avanço um tanto quanto mais substancial, não esperando este momento de outubro, novembro, porque se ele não tomar essa decisão, às vezes o vizinho vai tomar, e obviamente o somatório desses muitos vizinhos, né, vai fazer com que esse mercado também estremeça mais uma vez e a gente venha a perder uma oportunidade. Então, de novo, eu chamo a atenção para esse termo. Eu não deixaria de remunerar ralis de alta de preços nos diferentes bases no Brasil. Tá? Nesse momento, eu acho que tem que ser feito sim buscando média de venda, ainda mais nesse curto período de tempo. Você lembra que eu comecei falando para vocês de que a gente começou a comercializar no ano passado. Este ano agora, quem não comercializou e está pouco vendido, não pode mais perder tempo. E aí chama atenção, obviamente, para a safra 23, 24, está na hora de você entrar em contato, fazendo uma propaganda, e peço licença conosco da Gerosource Brasil, para que você possa se antecipar a esses movimentos, e já chama atenção de que 23, 24, a depender do clima e safra americana, tem gente ainda bastante esperançoso e falando em preços acima daquilo que a gente acredita ou que a nossa análise ela demonstra. Vem para cá e vamos conversar.